Olá pessoal, meu nome é Thiago. Hoje eu vou estar falando sobre água subterrânea. Bom, nesse vídeo especificamente será debatido sobre os seguintes itens: a importância da investigação das águas subterrâneas antes de fazer uma escavação e a metodologia dos ensaios de permeabilidade feitos em laboratório. Bom, primeiramente vamos à definição de água subterrânea. Água subterrânea é toda a água que ocorre abaixo da superfície da Terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas, e que, sendo submetida a duas forças de adesão e de gravidade, desempenha um papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos. Bom, durante a infiltração, uma parcela da água sob a ação da força de adesão ou de capilaridade fica retida nas regiões mais próximas da superfície do solo, constituindo a zona não saturada. Outra parcela, sob a ação da gravidade, atinge as zonas mais profundas do subsolo, constituindo a zona saturada. Bom, o que é zona não saturada e zona saturada? Zona não saturada é a parte do solo que está parcialmente preenchida por água. Nessa zona, pequenas quantidades de água distribuem-se uniformemente, sendo que as suas moléculas se aderem à superfície dos grãos do solo. E a zona saturada é a região abaixo da zona não saturada, onde os poros ou fraturas das rochas estão totalmente preenchidos por água. A água atinge essa zona por gravidade, através dos poros ou fraturas até alcançar uma profundidade limite, onde as rochas estão tão saturadas que a água não pode penetrar mais. Bom, e o que divide a zona saturada da zona não saturada é o nível freático. Então, o lençol freático ou nível freático consiste na delimitação entre as duas zonas, a não saturada e a saturada. Percebe-se que na zona não saturada, os vazios são preenchidos com água e ar, enquanto na zona saturada, a água ocupa todos os poros existentes na rocha. Então, por que fazer investigação e rebaixamento do lençol freático para execução de obras? Surge essa questão, essa pergunta, essa dúvida. Então, o rebaixamento do lençol freático tem como intuito manter a obra segura e estável até o término da construção do sistema de drenagem. Esse procedimento é executado normalmente em escavações que atingem o lençol freático. No caso de as construções abaixo do nível freático, o ideal é garantir o controle das águas subterrâneas, já que elas podem causar instabilidade no maciço de solo e acarretar, inclusive, o aumento do custo total da construção. Então, diante disso, alguns métodos para determinar a permeabilidade dos solos. Existem as fórmulas que se relacionam com a granulometria do solo, existem os ensaios de campo e existem os testes de laboratório, com o uso de permeâmetros, que é a alternativa mais empregada e é o que vai ser debatido aqui. Bom, os aparelhos empregados para a determinação do coeficiente de permeabilidade consistem nos permeâmetros de nível constante e nível variado, sendo de nível constante utilizado para solos como areias, enquanto os de nível variado utilizados para solos menos permeáveis, como as argilas. Permeâmetros de nível constante, composto de uma amostra de solo entre dois reservatórios. O ensaio consiste em medir a vazão do líquido, ou seja, o volume de água que transborda no reservatório localizado na parte inferior durante determinado tempo. Visto que são conhecidos a área e o comprimento do permeâmetro, ademais perdas de água, de perda de carga total, pode-se empregar a lei de Darcy para estimar o coeficiente de permeabilidade. Então, aqui está o permeâmetro de nível constante. É importante que a vazão de entrada no sistema seja a mesma vazão que sai no recipiente inferior,
sempre para manter o nível, essa diferença de nível, que é o ΔH, sempre constante. Essa é uma coisa muito importante. Então, pela forma da permeabilidade, pelo volume que é captado durante determinado tempo, é, o comprimento, a espessura da amostra do solo, a área horizontal do local onde o solo está contido. E com a variação do tempo, a gente consegue determinar a permeabilidade do solo para permeâmetros de nível constante. E existe também o permeâmetro de nível variado. Ele é utilizado para solos mais finos. O ideal é a aplicação de permeâmetro de nível variável para solos mais finos, então, portanto, é ideal a utilização de permeâmetro de nível variado, no qual é medido o valor da altura H ao longo do tempo. Nesse tipo de solo, o ensaio nesse tipo de solo, o ensaio empregando impermeâmetro de carga constante seria demorado, devido à velocidade lenta de percolação da água nos solos mais finos, o que poderia causar também o processo de evaporação da água para a atmosfera, o que leva ao emprego de medidas especiais na realização de ensaio. Por isso, então, que para solos mais finos, a permeabilidade ela é bem menor e, portanto, o escoamento da água ela se dá muito mais lento. E seria inviável utilizar o permeâmetro de nível constante, visto que poderia ocasionar a evaporação da água. Por isso que é utilizado, nesse caso, o permeâmetro de nível variável. Então, a partir da seguinte fórmula, é possível, então, obter o coeficiente de permeabilidade através do ensaio de permeâmetro de nível variável. É isso, pessoal. Obrigado.